Olá, aqui é Sérgio Seixas, da Terra de Rudá. Hoje eu queria compartilhar com vocês o tema Os Homens que Me Habitam. Eu fiz 3 perfis com algumas poucas características do homem do passado, depois de um homem em transição e depois de um homem em transição também. Em vez de falar sobre um suposto homem definitivo ou um suposto masculino definitivo, eu preferi falar sobre transição 1, transição 2. Então são 3 perfis do masculino. O masculino do passado, que ainda existe muito. Esse masculino que migra fazendo uma transição e um mais atual, que está em constante transição. Então são algumas poucas características que eu vou ler, que eu coloquei aqui no papel. O homem do passado. O homem do passado, ele não chora, é racional, pragmático, objetivo e tão somente isso. Provedor, gerador de dependência material, não quer que a mulher trabalhe. Não quer ser fisgado por um feminino oportunista, carente de construção familiar. Ele procura se proteger de mulheres que pareçam tentaculares. A mulher-aranha, que vai envolvendo para os seus interesses. Esse homem é reativo, esse homem é defendido desse feminino que ele acha que é perigoso. O modelo de esposa fiel é como se fosse um modelo de Eva, né? Uma amante disponível, uma amante socialmente aceita, que seria Lilith, e a sua própria mãe, a sua incomparável mãe, a figura de Maria, essa tríade Eva, Lilith e Maria permeando o seu imaginário. Teme o feminino, embora não saiba disso, jamais vai admitir. Sua potência fálica e financeira. Busca a religião como amparo para seus desassossegos não assumidos, suas culpas que moram em sua ansiedade. Normalmente, esse homem do passado, ele acha que ele está tão bem resolvido, é tão claro o que ele quer e o que ele deseja, e não há nenhum problema nisso, que a grande maioria das culpas que ele sente são inconscientes. E o sintoma disso é um sintoma de ansiedade, de uma certa angústia. E parece ele vai colocar isso no trabalho, como se o trabalho fosse o responsável por isso. Mal sabe ele que é como ele lida com o próprio masculino interior e com o próprio feminino, né? Esse homem do passado vê o feminino como algo frágil, dependente, pouco relevante, instrumento de prazer ou construção de um lar. Sente-se um chefe de família, senta na cabeceira, paga a conta, ele detesta dividir a conta no restaurante. Isso é um sinal de impotência, de fracasso, você dividir a conta no restaurante. Você tem que ser o provedor, o imperador. Vive das aparências, este masculino ferido, rígido, está sempre certo. A mulher não sabe nada da vida, não sabe nada do mundo. Os filhos mais o temem do que o respeitam. É conservador, podendo ser tranquilamente preconceituoso. Não se interessa por nada que lhe tire as suas certezas. Via de regra, trabalha no que não gosta para obter uma boa renda. Afinal, o dinheiro que move o mundo, o dinheiro que move a vida. E ponto final. A natureza é algo para ser usado em seu benefício. É um usuário quanto mais da alopatia, desqualificando as medicinas ancestrais, as medicinas matriciais e também as psicoterapias. É reativo às novidades, é refém da família que lhe parece sagrada e dos pecados consentidos por esse macho adulto, branco, hétero, que é, aliás, radicalmente hétero. Seja o que isso significar, né? Homofobia. Detesta gays, tolera lésbicas,
por que tolera lésbicas? Afinal de contas, elas excitam a sua imaginação. Ter um homossexual na família é uma tragédia, nunca fez terapia, acha que não precisa de terapia, ele resolve os seus problemas sozinho, é temente a Deus, que sabe tudo sobre seus meios rígidos e atalhos para obter sucesso. Aí por aí essa lista ia engrossando e adiante, melhor parar, porque está de bom tamanho. Aí eu passo para o homem em transição. É o segundo masculino que eu trago aqui, o homem em transição. É esse homem que quer sair desse lugar que eu acabei de me referir, né? Aqui o homem, de vez em quando, já pode chorar. A racionalidade, o pragmatismo, a objetividade não são os únicos parâmetros. Ele considera as emoções. Ainda não tanto os sentimentos, mas as emoções. Tem um desejo de construir família, mas é bastante cauteloso, pois pode perder a sua liberdade. Ter uma amante é uma opção estressante. Talvez aqui, nesse caso desse homem em transição, ele possa se envolver emocionalmente com a amante. E isso dá problemas. Gerador de muitos conflitos. Sua potência na vida é menos fálica, é menos financeira e mais de uma afetividade mais esclarecida, menos carencial e, por conseguinte, menos predatória. Essa palavra predação é uma palavra muito própria daquele homem do passado que ainda mora em muitos de nós. Seu feminino interior é um pouco mais contemplado e, portanto, a mulher é alguém que pode lhe estimular os passos, que pode lhe incentivar os passos. Aqui, a mulher começa a ter alma, a ter desejos, a ter vontade própria. Aqui, neste homem em transição número 1, a mulher começa a ter alma para ele. Desejos, vontade própria, propósitos. Não se vê como um chefe de família, mas como uma autoridade que necessita ser respeitada. A natureza não foi feita para servir o homem, e sim para embelezar a existência. Não senta sempre na cabeceira. Tem uma mobilidade nessa postura de autoridade. Nem sempre está certo e a mulher pode contribuir com algumas opiniões e atitudes. A família é importante, mas a sua individualidade é cada vez mais um ponto de interesse. Vê os movimentos LGBTQIA+, com uma tolerância politicamente correta. Com uma tolerância politicamente correta. Vê o universo psi com menos desconfiança, já pensa em fazer algum tipo de terapia ou já está começando, já começou essa busca. Questiona a religião a qual nasceu, procura uma espiritualidade que dialogue com a sua religião. Esse homem em transição, ele questiona essa religião que foi herdada da família e vai em busca de algo que possa ser mais seu. E por fim, eu também trago um terceiro perfil de homem, são pequenas e poucas características, que eu chamo do homem em transição também. Só que em transição 2. Provavelmente lá na frente vem a transição 3, 4, 5, por aí vai. Então o homem em transição 2 é o terceiro masculino que eu coloco aqui para a gente refletir. Homem que ouve os seus sentimentos e os expressa. Vê a mulher como parceira equânime. Ao reconhecer sua diversidade de apetites e diversidade de inteligências, sexual, emocional, intelectual, espiritual, ele estimula na mulher a manifestação e o encaixe dessas inteligências consentidas, liberadas, estimuladas. Ela já pode falar de ele já pode falar de algumas de suas fantasias sexuais, inclusive fantasias ou desejos homossexuais. E talvez se permita experienciar algumas diferentes formas de prazer erótico. Nesta fase, nessa transição 2, esse masculino, ele já percebe que há uma androgenia na matriz. Uma androgenia que é, em cada indivíduo,
que pulsa e respira. Ele aparece sob a forma de desejos bissexuais, né? Isso não é para todo mundo. Alguns vivem, alguns sentem, alguns dão vazão, alguns se permitem, outros nem tanto. Mas é bom lembrar que as sexualidades que nos habitam é algo do natural, é algo do ontológico. Não é uma invenção do modismo cultural. A natureza é uma fonte de contemplação e prazer. Para ele não se afirma através do sexo nem da sua condição financeira, e sim de suas inteligências orgânicas. Ou seja, ele transita pela sobrevivência material, nutrição emocional, afetiva e a sua busca espiritual. É um buscador do caminho que lhe diz à alma. No fundo, ele sabe que pertence à causa. A causa é de oferendar-se ao caminho e seus comprometimentos. A causa de se oferendar ao caminho e os seus comprometimentos. Essa é uma palavra muito importante para esse homem dessa psique contemporânea. Comprometer-se com o caminho. A natureza é um ser vivo ao qual devemos aprender com ela e trabalharmos juntos em prol de uma vida melhor para todos. Isso já está claro na cabeça desse homem. Ele se interessa pelas suas demandas para além do seu ego, ele se interessa pelo outro à sua frente, pelos outros ao seu entorno e pelo todo que é em tudo e todos. A família não é o topo de sua evolução, a família não é o topo de sua evolução. A família é um potente veículo afetivo. É um potente veículo afetivo para a sua evolução e de todos os seus familiares. Não tem religião ou está migrando da religião para a espiritualidade. Vê as religiões antropologicamente como uma rica fonte de estudos sobre a psique coletiva. Ele vive uma espiritualidade livre e aberta, que podemos chamar de vibrar na espiral vertical acessada pela consciência. Vibrar na espiral vertical acessada pela consciência. Isso é uma síntese, um resumo dos 3 perfis de homem: o homem do passado, o homem em transição 1 e o homem em transição 2. Eu acho que é importante poder falar disso, refletir sobre isso, porque alguns modelos, alguns atributos provocam na gente reflexões. Será que eu estou sendo assim? Será que eu não estou me atualizando? Não é me atualizando com a moda, não. Será que meu ego está se atualizando em relação à minha psique? Será que eu estou sensível? Eu me coloco sensível e disponível às demandas da minha psique, onde lá dentro há uma demanda de reconciliação dos opostos. Dentro da minha psique há um instinto de reconciliação do masculino e feminino dentro, né? Ao falar desses atributos, é um pouco falar da história milenar do Homo sapiens, do macho adulto, hétero, dominante, que começa num perfil predador, dominador, até descobrir o seu feminino e poder se relacionar equanimemente. É isso que está rolando, é isso que vai acontecer, apesar de resistências, apesar de medos, apesar de despreparos e falta de uma educação. Mas é isso que está acontecendo e vai acontecer, e não tem nada a ver com moda isso. Isso tem a ver com camadas da psique coletiva que estão emergindo. Então é difícil, porque são padrões que a gente tem que de alguma forma rever, transformar, ter coragem, né, através da... Não adianta ter coragem sem consciência, né? Através da consciência a gente exercer essa coragem e poder, de passo em passo, ir para a transição 3, transição 4, transição 5, não ficar estanque. O homem estagnado, parado, paralisado, é um homem acovardado de si, né? Gente, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Trouxe hoje mais um ponto de reflexão aí para a gente dar uma olhada. Em breve eu volto. Um abraço.